tudo tranquilo, tudo maravilha? Eu espero que sim. Depois aí do período eleitoral, nós ficamos um tempo aí sem gravar e agora nós retornamos aí. Até porque a gente não queria, infringir nenhuma regra eleitoral e ficaria muito difícil, inclusive, para fazer as entrevistas. Mas estamos de volta, em breve vocês saberão aí as agendas que nós vamos fazer aí de entrevistas no nosso Papo Reto. Mas conforme prometido, eu disse que eu iria fazer um vídeo sobre um assunto que está dominando o Twitter, Dominou ontem, hoje diminuiu um pouquinho mais, Mas certamente é um assunto que a galera vai falar, que é sobre o movimento separatista. Isso mesmo, depois da eleição, muitos comentários, falando que o Nordeste tinha que separar do Brasil, que inclusive quem quiser ver, é só ir no Twitter e digitar Nordeste e você vai ver as coisas mais absurdas possíveis, Desde que tinham que subir um muro, levantar um muro, e ficar o estado do Sudeste e Sul e deixar o Nordeste depois do muro. Sim, isso teve, inclusive em alguns grupos, lógico que denunciado com sucesso, até coisas absurdas, como assim, tem que vir um tsunami no Nordeste, e outras coisas absurdas que eu vou falar no decorrer desse vídeo. Já peço desculpas se você tem essa opinião, separatista, mas é preciso falar disso com muito cuidado, com muita calma e falar em partes. Por quê? Porque as pessoas que pensam em separatismo, essas pessoas que são separatistas, não é de hoje, gente? Desde quando o Brasil, descobriram o Brasil, entre aspas, porque o Brasil já tinha gente aqui, como você pode descobrir uma coisa se já tinha gente aqui, mas desde a época em que as caravelas encostaram aqui, o Brasil sempre viveu com ideias separatistas, sempre, e depois vieram outras, mas essa ideia do separar e do, olha, vamos ficar a gente isolado aqui porque a gente não concorda com aquele pessoal lá, isso faz parte da nossa história. Porém, um dos movimentos separatistas mais fortes, sempre foi da região sul, O sul, inclusive, durante um período, guerras foram feitas e disputas foram feitas por causa disso, Aí eu não vou entrar no detalhe dessas guerras, quem quiser só pesquisar, e eu acredito que muitas pessoas que falam em separatismo talvez não saibam da história, do quanto sangue foi derramado, de quanta gente morreu, de quanta gente lutou para a gente chegar num país que a gente tem hoje, Esse país miscigenado, esse país que é uma mistura tremenda, não só de Brasil, mas uma mistura de mundo, Nós somos uma mistura de mundo. Acho que uma característica fantástica do nosso país é essa miscigenação, é essa mistura de culturas, isso veio de uma época também lá do tempo da escravidão, das guerras. Então muitos imigrantes vieram para cá para fugir das guerras, vieram para cá escravizados, vieram para cá de diferentes formas e hoje nós somos um país miscigenado, um país de muita mistura, de muita gente. E aí é claro, gente, que você pode ter uma ideia separatista do ponto de vista de que o seu estado, ele é um estado rico, ele é um estado que produz bastante e que você não acha justo que o que esse estado tem o que esse estado entrega de investimento, ele não recupere de investimento nacional. Isso pode ser a sua ideia. Então eu gostaria que o estado de São Paulo recebesse mais verbas do que os outros estados. E se a gente for falar em pacto federativo, talvez essa ideia sua tenha até razão, na questão do pacto federativo e na distribuição de riquezas. Porém, quando se fala em distribuição de riquezas, a gente tem que pensar que nós somos um país em que nós somos vários estados dentro de uma república federativa, Nós não somos um monte de estados separados um do outro e cada um
com as suas leis, cada um com a sua... Não, nós temos a Carta Magna e é dever da União proteger todos os estados. Ponto. Então isso... Então quando a gente vai falar em separatismo, existe a forma de se falar nisso nessa questão econômica, né? Nessa questão econômica, na questão política, de você achar o seguinte, olha, o estado de São Paulo deveria ter mais senadores do que um estado que é menor, por exemplo. Isso é uma questão política que você talvez não ache justo todos os estados terem o mesmo número de senador, terem o mesmo número de votos no Senado. Isso é até algo que num país democrático a gente tem, dá para se discutir, dá para se debater, dá para ter ideias diferentes, né, sobre isso. A quantidade de senadores por cada estado, beleza. Agora, quando você tem uma ideia separatista, que dentro dela está carregada de ódio e preconceito, e quando eu falo ódio e preconceito é de você não aceitar que um estado pense diferente de outro, mesmo que no outro estado também tenha gente que pensa igual o Nordeste. Ou seja, por exemplo, a eleição do Lula, ele ganhou no Nordeste, mas também em São Paulo ele teve bastante voto. Então se você quiser pensar em separar, o que você vai fazer com as pessoas de São Paulo que votaram no Lula? Essas pessoas terão que sair de São Paulo? Qual que é o seu ideal de separatismo? É isso? Olha, então vamos separar o Nordeste de São Paulo, do Sul, só vai para o Nordeste quem votou no Lula. É isso sua ideia de separatismo? É isso sua ideia? Porque aqui em São Paulo também teve gente que votou no Lula. Assim como no Nordeste também teve gente que votou no Bolsonaro. E essas pessoas lá? Então, quando a gente lê na internet coisa de tipo, o Nordeste tem que passar fome mesmo. E tem, podem procurar que tem. Outra coisa absurda, esse pessoal do Nordeste vota e depois vem para São Paulo procurar emprego. Meu irmão, vai estudar um pouco sobre o Nordeste, cara. Vai estudar um pouco sobre os índices de educação no Nordeste, os prêmios que já ganharam no mundo inteiro. Os prêmios que já ganharam no mundo inteiro. Quem ganhou a Olimpíada de Matemática, de onde ganhou a Olimpíada de Matemática, de Física. Então assim, sabe, é uma coisa absurda em um país em que a gente deveria comemorar a democracia e ficar feliz por estar no país democrático. A gente foi para urnas e a gente pôde escolher o presidente. E aí tem uma galera que prefere que coloca o presidente na nossa garganta e fala, queremos esse e pronto, acabou. Não tem que ter eleição, não tem que ter nada não. Olha que absurdo. E a gente está num país que a gente pode ir e escolher o presidente. E aí aquele que perdeu, ele vai ser oposicionista, ou aqueles que perderam vão ser oposicionista ou não. Ou até aqueles que ganharam, pode ser que pessoas ali passem a ser oposicionistas porque não concordem com a forma que vai ser feita a política pública de quem ganhou. Isso é democracia, isso é normal, isso é do jogo democrático. Agora, querer ofender as pessoas porque votaram errado, no seu ponto de vista, o que é votar errado? Qual estado elegeu Paulo Maluf? Qual estado elegeu Zé Dirceu, José Genuíno? Qual estado foi? Qual estado? Assim como o Nordeste também tem políticos que decepcionaram o Nordeste. E aí? É essa a sua base? Falar que um estado não sabe votar porque ele votou alguém que você não concorda? Onde que está a democracia? Onde está a democracia nessa sua fala, nesse seu... Onde que está? Ainda bem que a nossa democracia talvez ela não alcançou um patamar em que as pessoas respeitem a democracia. Tem muita gente ainda que ainda acredita que a democracia não deva ser exercida, né? Mas nós alcançamos sim um patamar em que as pessoas entendem que o separatismo não é bom. Então quando você fala isso, quando você deixa isso escapar de que você é um separatista dessa forma, com esse ódio, com essa prepotência, com essa arrogância, você esquece que o Nordeste brasileiro, ele está em todos os lugares. O Nordeste brasileiro está aqui, no estado de São Paulo.
O Nordeste brasileiro está também no Sul, com pessoas, com famílias, com gente trabalhadora, com gente honesta, com gente que luta pelo dia a dia. E aí quando você faz uma ofensa dessa, você não ofende o Nordeste, você ofende a pessoa, você ofende o cidadão, você ofende o pai, a mãe, o estudante, você ofende a pessoa que está aqui, mas tem a avó lá no Nordeste, tem o pai no Nordeste, tem a família no Nordeste, e aí você ofende. E aí sabe o que acontece? Daqui 4 anos, você vai novamente dizer ao Nordeste que somos todos iguais. Se somos todos iguais, por que você quer se separar do Nordeste? Se somos todos iguais, por que você quer um contra o outro? Viva a democracia. Que bom morar em um país democrático. Parabéns ao presidente eleito. Vamos torcer para que faça um bom governo. Parabéns ao governador de São Paulo, estado que eu moro. E esperamos também que faça um excelente governo. Certamente será no futuro um dos nomes a despontar numa oposição ao governo Lula, mas eu espero que essa oposição, não prejudique a população, que seja uma oposição inteligente, que seja uma oposição forte, combativa, mas que nunca prejudique a população, porque na briga dos elefantes, quem se prejudica sempre é a grama. Então, gente, essa ideia de separar Nordeste do Brasil, se você é um cidadão de bem, lute contra essa ideia. Isso não é bom para ninguém. Viva o Nordeste, viva o Sudeste, viva o Sul, viva o Centro-Oeste, viva o Norte, viva o Brasil. Até mais, gente.